Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago o livro tão aguardado, o último trabalho de Alexandre Delval, A Mundialização Perigosa. Vou apresentar aqui em primeira mão o livro A Mundialização Perigosa, escrito por Alexandre Delval e Jacques Sospelza. Quem são Alexandre Delval e Jacques Sospelza? Portanto, Jacques Sospelza é antigo diretor da Sorbonne, em França, da Universidade da Sorbonne, em França, da cadeira da geopolítica. Aliás, era a única cadeira nessa universidade. Portanto, é um grande professor de geoestratégia e geopolítica. E Alexandre Delval, também escritor, ensaísta e também geopolítico, estrategista e também analista do islamismo radical. Escreveram aqui esta obra e devo dizer que é uma das obras mais importantes escritas sobre geopolítica e geoestratégia. Portanto, para compreender tudo o que se está a passar à nossa volta, no nosso mundo, todos os assuntos que têm vindo a acontecer à nossa volta, como exemplo, por exemplo, o conflito entre a Ucrânia, a Rússia e a OTAN, está tudo aqui neste livro, todos os assuntos, e eu vou tentar fazer isso em 30 minutos. Portanto, eu vou fazer dois vídeos, o primeiro vídeo de 30 minutos resumindo os conteúdos do livro e o segundo vídeo sobre apenas a bibliografia, porque é muitos livros que este autor fala, este autor cita muitos livros, há muitos trabalhos nesta obra, e vou ter que fazer um vídeo à parte sobre a bibliografia completa das obras que Alexandre Delval e Jacques Sospelza citam na obra. Bom, vamos entrar sem mais demora no assunto. O que é que este livro fala? Este livro fala da mundialização perigosa, portanto, essa mundialização perigosa que teria começado com o livre comércio anglo-saxónico com o objetivo central deste livro, portanto, e cada vez mais esta mundialização se direcionou para a China, e este autor vai falar aqui de todos esses pontos-chave. Fala principalmente no declínio do Ocidente, a remoção das identidades tradicionais e do princípio da soberania da nação, na página 16. Depois passamos para os processos de desintegração civilizacional, citando várias obras e vários livros que depois irei, portanto, na segunda parte do vídeo, falar. O autor nos fala sobre o processo de desintegração, ideologias da mundialização, e o autor nos fala da expressão MC World, quer dizer Macworld. Como temos McDonald's e vários Macs, não é? Aqui o autor nos fala na expressão, na página 17, Macworld, mundialização anglo-saxónica da primeira parte do século XX para a mundialização que parte dos anos 90, ou seja, depois da queda do Muro de Berlim, do Império Norte-Americano, MC World, e este autor vai-nos aqui analisar todos os efeitos desta mundialização mercantil e consumista, desde o fast food, o fast fashion, a cultura pop de massa, a cultura hollywoodiana, a uberização, a flexibilidade do trabalho, o politicamente correto, a cancel culture, a positiva discriminação, as ideologias woke, o Black Lives Matter, tudo isso o autor nos resume nessa tal mundialização MC World, Macworld, que o autor aqui fala no livro. Os meios universitários e mediáticos, por serem todos portanto, comandados por essa mundialização, com vários exemplos, dando exemplos como as redes sociais, a Hollywood, a Netflix, os GAFAM, as redes sociais, tudo isso na página 18 o autor nos faz essa primeira introdução. Depois passamos para o mundo muçulmano, pondo em causa esta ideia de livre civilização ocidental, de livre comércio e de libertarianismo. Esta civilização islâmica que se opõe completamente a esses valores, mas que ao mesmo tempo é transportado ideologicamente por esta MC World, por esta mundialização. Portanto, o autor continua depois falando que os próprios Estados são usados para oprimir as populações como mecanismos de organizações transnacionais de controlo. Continuando, as organizações internacionais, multilaterais e firmas digitais anunciam o advento do capitalismo uberizado e multilateral. Página 20. Depois o autor nos fala, portanto, as nações ditas soberanas duras, como a China, a Índia, a Rússia, que não têm a mesma visão que esta elite ocidental MC World. E depois temos então a elite
mundial, Mark Ward, muito bem representada pela União Europeia e pelos Estados Unidos e pelos países do Ocidente em geral. O autor depois nos fala na página 24 da desoberização, que é, portanto, saída da história. É a saída de uma civilização da história, na página 24, e depois nos faz um resumo rápido de quem são os verdadeiros predadores do Ocidente. A China neo-imperialista, o Império MC World, o mundo islâmico radical de espírito, portanto, vingativo, na página 25, todos esses atores estão a tentar subverter a própria civilização ocidental. Este livro é muito importante neste aspecto, que faz uma análise muito interessante. Passamos então à desclassificação do Ocidente, a fábrica mundial China e a sua supereficiência na crise pandémica e a dependência completa do Ocidente a nível económico da China. Portanto, depois passamos para o Ocidente, que, segundo o autor, está a cerrar o próprio ramo onde está sentado. Portanto, uma visão que o próprio autor aqui descortina um pouco, fazendo uma grande crítica desta visão MC World, essa visão Mac World, principalmente do Deep State, da elite ocidental. Depois o autor nos fala nos os Batiks. Quem são os Batiks? São os novos atores que fazem frente aos GAFAM. Os GAFAM são as empresas numéricas, Google, Apple, Facebook, Amazon, por aí fora, não é? E os Batiks, que são na China, tanto que é a Baidu, a Alibaba, a Teran, a Xiaomi, são os novos atores que vão fazer frente aos GAFAM. Depois, o autor nos faz uma pequena visão sobre o campo pró-Trump, os que são chamados anti-intervencionistas, nacionalistas, conservadores e antimundialistas, vs o campo democrata pró-Biden, que são os multilateralistas, os universalistas progressistas, pró-Mike World, pró-GAFAM e wokistas, não é? Black Lives Matter e Companhia Limitada. O autor continua fazendo a exposição muito completa dos conflitos das nações da Ásia Central. Aqui este livro é muito bom ao descortinar tudo o que se passa na Ásia e também ali na parte do oeste da Europa e da Rússia, na Ásia Central, no Cáucaso e depois da queda da URSS, não é? Do Azerbaijão e da Arménia, os conflitos da Ucrânia e da Rússia. E aqui na página 77 começa aqui uma análise excelente sobre o conflito da Ucrânia, da Rússia e da OTAN e dos Estados Unidos. E aqui devo dizer, desde já, que eu tenho visto alguns analistas na televisão e também nas redes sociais, mas principalmente na televisão agora, porque está muito em voga agora abrir os telejornais com a crise da Ucrânia, e devo dizer, desde já, que vamos fazer aqui rapidamente explicar quais são as verdadeiras razões da crise da Ucrânia, de também essa análise pelas palavras de Alexandre Delval, que tem tudo a ver, não tem absolutamente nada a ver com a operação de uma Rússia imperialista que a televisão nos pinta. A televisão pinta a Rússia imperialista do mauzão, do Putin como sendo mauzão. Isto é tudo mentira, é tudo propaganda da televisão, da comunicação social, que é paga e financiada por esta mundialização Macworld, não é? Por esses grandes atores financeiros, esse grande deep state financeiro que comanda e que tem ordens para demonizar, portanto, a Rússia de Putin, e não tem absolutamente nada a ver. Ora, este conflito tem tudo a ver com duas coisas: conflito energético e o conflito político. Vamos começar pelo conflito político. Segundo as palavras de Alexandre Delval, conflito político tem a ver com a expansão cada vez mais longe da NATO para este, quase chegando até às fronteiras da Rússia. E claro, Vladimir Putin não pode permitir uma coisa dessas. A OTAN, há muito tempo, e eu não farto-me dizer isso, que a OTAN há muito tempo devia ter deixado de existir, já não faz sentido, agora está a fazer sentido outra vez, não é? Porque eles estão a picar completamente a Rússia. Portanto, a nível político, é os Estados Unidos que está a provocar a Rússia por intermédio da OTAN. E o que é que acontece a nível energético? Bom, eu vou resumindo rapidamente nas palavras de Alexandre Delval. Foi posto, portanto, em 2011, o projeto Nord Stream 2. Já existiu o Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Eu vou explicar rapidamente o que é que isso significa. Portanto, a iniciativa Nord Stream 2 serviu para criar uma rota paralela ao projeto Nord Stream 1, a funcionar desde 2011, no fundo do Mar Báltico. Portanto, partindo no Mar Báltico cá em cima, partindo da Rússia lá em cima, fazendo a parte toda do Mar Báltico, chegando até a Alemanha, construíram ali, portanto, primeiro o Nord Stream 1 e depois o Nord Stream 2, que é paralelo. E o que é que isso faz? Portanto, o gasoduto, que é um gasoduto, estende-se ao longo de cerca de 1.200 e 300 km e conecta a Ust-Luga, na Rússia, até a Greifswald, no nordeste da Alemanha.
A construção arrancou em maio de 2018 e terminou a 10 de setembro, portanto já está pronto, de 2021, mas ainda não houve inspeção. A inspeção não foi dada ainda não deram ordens para começar esse gasoduto. E claro, se este gasoduto acontecer, o que é que vai acontecer? A Rússia passa a fornecer diretamente o gás à Alemanha, sem passar pela Ucrânia, porque quando passava pela Ucrânia, por todos aqueles gasodutos que passam pelaquela zona toda da Ucrânia, havia sempre problemas, havia sempre retenções, havia ali muitos conflitos e a Rússia não estava para isso. E a Rússia, como vai ganhar muito dinheiro com esta situação, decidiu então fazer este projeto. Claro que os Estados Unidos não querem. E porquê? E agora vou ler aqui esta pequena passagem do livro. O que se verifica é que existe uma clara estratégia da Rússia e da Gazprom, que é a empresa da Rússia, garantir a colocação do seu gás na Europa, conquistando mercado e domínio económico sobre esta numa componente decisiva e muito vulnerável como é a energia, contornando o problema da passagem do gás natural para a Ucrânia, aquilo que eu disse. O jogo geopolítico estende-se aos USA, que procuram também eles ocupar o espaço do gás natural, atenção, com a sua política de expansão do gás liquidofacto, ou seja, o gás de xisto. Portanto, os americanos têm outro gás e querem importar esse gás do Qatar, fizeram agora algumas concessões com eles, e do norte da África, e claro, assim poderiam fornecer o próprio gás à Europa. E é isso que os Estados Unidos querem fazer. E os Estados Unidos têm medo desse Nord Stream 2 que possa vir a pôr em causa completamente a estratégia geopolítica, portanto, dos Estados Unidos, e o conflito está todo aí, e também na questão da expansão, querendo a Ucrânia para a OTAN. Eu vejo na televisão os analistas dizer não, a Ucrânia não quer entrar na OTAN. Isso é mentira. A Ucrânia, desde o princípio, que está mortinha para entrar na OTAN. E porquê? Porque fica protegida. Eu estou a falar da parte de cima da Ucrânia. Eu vou aqui mostrar um mapa neste livro. É muito bom a fazer a análise. Vou tentar ver se os meus amigos conseguem ver, para eu explicar rapidamente, não sei se consigo aqui mostrar ou não. Aqui temos a Ucrânia, aqui temos Kiev, aqui temos o Donbass, aqui temos a zona de Odessa. Esta zona aqui de baixo de Odessa é pró-russa, a zona de cima da Ucrânia é pró-ucraniana, pró-ocidental, e aqui temos a Rússia, não é? E aqui temos esta zona onde podemos ver, portanto, onde estão os conflitos, portanto, que é na cidade de Donetsk, onde se poderá dar aqui, e em 2014 onde houve também confrontos, aqui nesta zona é a zona onde poderá haver aqui os maiores confrontos, nesta zona. E é preciso perceber que a Ucrânia está dividida entre os pró-ucranianos, os pró-ocidentais e os pró-russos. Portanto, os ucranianos, a parte de baixo, são pró-russos. Eu conheço até um ucraniano que eu falo muito bem com ele e ele explica-me que, antes pelo contrário, eles gostam da Rússia, são a favor da Rússia, não é nada daquilo que a comunicação social não informa. Mais uma vez eu estou a dizer, não informa. É tudo mentira. Eles são financiados para darem essa visão pró-americana, pró-democrata, pró-União Europeia, a União Europeia que... Pronto, isso é tudo mentira. Putin tem razão e eu aqui defendo o Putin, não é que eu seja partidário, porque ele é um bocadinho homem forte, não é? Mas eu prefiro o Putin do que o Justin Trudeau e todos esses Macworlds, Macrons e companhia, todos esses representantes do Macworld e Joe Biden, não é? Eu prefiro, mas mesmo assim o Putin tem razão em tudo o que está a fazer. Houve muitas concessões que foram dadas à Rússia e muitos tratados que nunca foram cumpridos. O Putin tem razão em 100%. E a televisão é mentira. O que é que a televisão diz? Passando isto, vamos continuando, porque há muita informação. Não me posso deter só na questão da crise sobre a Ucrânia. Portanto, a nova Guerra Fria entre Estados Unidos e a OTAN e a Rússia como palco, lá está, na Ucrânia, do Oeste, Donbass, onde as forças russas estão permanecidas, página 99. A anexação da Crimeia, em 2014, pela Rússia, deu pretexto para o reforço militar da OTAN na zona da Ucrânia. Lá está. Portanto, já fazia parte do plano de Brzezinski a Ucrânia e a Geórgia no campo da OTAN. Brzezinski, como sabemos, foi, portanto, um dos grandes analistas norte-americanos da geoestratégia, não é? Do Deep State, não é? Porque ele sempre pertenceu às administrações americanas e ele já dizia isso naquele tempo. Portanto... o que é que Alexandre Delval aqui nos diz? Alexandre Delval nos diz que a Europa é o chamado o bobo da corte. Ele utiliza aqui uma expressão que é les dindons de la farce, que quer dizer em francês, les dindons de la farce, quer dizer em francês os bobos da corte. A União Europeia é um instrumento que os Estados Unidos utiliza
para o seu domínio. E isto as pessoas têm que perceber isso. E Alexandre Del Valle explica isso muito bem na Mundialização Perigosa. Portanto, o próprio Alexandre Del Valle utiliza aqui uma expressão muito interessante que chama-se OPNI, que é Objeto Geopolítico Não Identificado, que é a União Europeia. A União Europeia é uma OPNI, é um objeto geopolítico não identificado, porque não tem identidade própria e faz tudo o que os Estados Unidos é comandada pela Alemanha, e a Alemanha agora está numa posição muito complicada, porque a Alemanha quer receber o gás natural do Nord Stream 2, precisa para expandir e para crescer economicamente, embora o Partido dos Verdes se opõe completamente a isso, não é? Nós sabemos que são os ecologistas também pró-ocidentais, pró-americanos, não é? Que se opõem a essa visão, mas a Alemanha está completamente dividida. Precisa do Nord Stream 2, mas ao mesmo tempo tem a União Europeia em cima dela, tem os Estados Unidos por trás, não é? Sempre por trás dos Estados Unidos. Portanto, vamos continuar. Depois temos aqui, continuamos com uma análise muito interessante dos países à volta da China. Uma análise do que está a passar, a mão de obra dos países à volta da China está aqui mais baixa e a China está a perder poder por causa disso. Depois temos, portanto, aquilo que o autor nos chama, que muito longe de ser uma paz mundial, como Alamant, que criou a expressão mundialização feliz, né? Alamant, num livro que escreveu, que criou essa expressão, a mundialização feliz, já tem mentira, porque a mundialização não é feliz, não senhor, e há cada vez mais, portanto, cada vez são mais os conflitos no mundo. Depois temos um capítulo inteiro sobre os grupos islâmicos. Eu não vou falar sobre isso, não há tempo. Apenas posso dizer que estão aqui 22 grupos islâmicos muito bem analisados neste livro, La Mundialização Dangerosa, a Mundialização Perigosa. Eu vou passar à frente porque não tenho tempo de falar disso. Depois chegamos... Portanto, chegamos à parte, lá está, em que o autor nos fala do chamado Heartland, que é a acentuação cada vez mais da hostilidade dos USA e da OTAN para com a Rússia, que vão prosseguir com uma política de cerco, um autêntico cerco à Heartland russa, para manobrar a expansão sempre mais para este, aquilo que eu disse, das forças da OTAN, países bálticos, Romania, Polónia, ex-União Iugoslávia, Bulgária, e sem esquecer a linha vermelha da Ucrânia, página 231. Esta política de hostilidade da OTAN, da União Europeia e dos USA, dando suporte às rebeliões e oposições anti-russas que contribuíram somente para pôr cada vez mais a Rússia contra eles e não a seu favor. E isto faz com que a Rússia se aproxime cada vez mais da China. Automaticamente, não é? Os Estados Unidos estão a fazer tudo para isso, não é? Depois, aqui o autor nos fala do BMDE. O que é o BMDE da OTAN? Sistema Global de Defesa Antimíssil Balístico na Europa, cobrindo os países todos da OTAN, fazendo um cerco à Rússia. E atenção que eu ouço aqui analistas e alguns youtubers dizer que a Rússia não é nada ao pé dos Estados Unidos. Pois vou-vos dizer uma coisa que muito pouca gente sabe, que este autor, Alexandre Del Valle, aqui escreveu. Como sabemos, ele tem fontes. Ele é professor em Paris, em professor em Roma, de Geopolítica, e ele tem muitas fontes, muitas informações. E aqui, Alexandre Del Valle nos fala de um super míssil soviético desenvolvido chamado hipersónico da Rússia, MC-20, de voo raso, ou seja, não é a alta altitude, é de voo raso, muito difícil de ser detectado, impossível praticamente de ser detectado e capaz de destruir todas as bases da OTAN. Aqui nos diz o autor na página 234. Muito interessante, eu desconhecia isto. Estamos sempre a aprender, não é? Depois o autor passa para a China, dizendo que a China tem o exército em homens, atenção, em homens, o exército mais numeroso do mundo. São não sei quantos milhões de soldados. Na página 234, o exército mais numeroso do mundo é chinês. Aqui o autor nos faz uma descrição muito pormenorizada desse exército. E depois o autor, passando na página 240, vai nos falar da mundialização em 3 grandes setores. Portanto, a livre circulação de bens, livre circulação de pessoas e livre circulação de mercadoria, portanto, de livre circulação de massa monetária, portanto, de dinheiro. São as três grandes articulações da mundialização. Portanto, o autor na página 236 nos fala: a abertura das fronteiras e migrações de massa contribuíram para a proliferação do crime organizado e das máfias. A partir da página 240 para cima, o autor vai-nos fazer uma radiografia de todas as máfias, tanto as máfias italianas, as máfias balcânicas, as máfias do leste, e nós vamos ver que a mundialização, a ideologia mundialista, sem fronteiristas, contribuiu completamente para a expansão das máfias
dos offshores, dos paraísos fiscais, do contrabando. A mundialização, ao contrário daquilo que Alemanha diz de que é uma mundialização feliz, antes, por contrário, é uma mundialização muito infeliz, e vamos ver. Portanto, no CTO, criminalidade transnacional organizada é agora um ator geopolítico de enorme importância com a mundialização. Página 236, 237. As máfias amam, repito, eu vou repetir, as máfias amam os acordos de livre troca comercial e a abertura das fronteiras. Claro, porque eles assim conseguem expandir completamente as suas, portanto, os seus negócios, não é? Continuando, o autor nos fala aqui dos quatro maiores negócios do mundo. Primeiro, Big Pharma, medicamentos e tudo o que tem a ver com isso, vacinas e tudo, não é? Por aí fora. Segundo, o petróleo e o gás continuam a ser, que vem em segunda posição. Terceira posição, a alimentação e, por fim, quarta posição, as armas. Como vemos, muita gente pensa que é as armas em primeiro lugar, mas não. Portanto, o autor continua depois falando dos valores do Macworld, o chamado Macworld, que promove os aditivos, os vícios e os negócios no mundo, ao contrário daquilo que nos dizem. As máfias têm todo o interesse em manter as populações iletradas e na ignorância, que é aquilo que a comunicação social faz, não é? Manter as pessoas completamente na ignorância. Pois aqui o autor nos faz uma análise rápida das máfias dos Balcãs, sérvios, albanos, Kosovo, máfias turcas, turcos e curdos, máfias do Cáucaso, chechenos, geórgios e armínios. Portanto, aqui o autor nos faz uma análise muito grande de todas essas máfias, muito bem feita. Aliás, eu conheço poucos livros que fazem isso assim. Depois, chegamos aqui à parte das ONGs, a migração que vem, portanto, do Norte da África e do Médio Oriente. Aqui o autor nos fala nas principais ONGs que influenciam a migração do sul da Europa. Fala-nos em várias ONGs, Médicos Sem Fronteiras, Save the Children, Proactive, Open Arms, Save Say Eyes, Battle Life, uma série de outras que nunca mais acaba, e principalmente a Open Society de George Soros. Portanto, continuando, depois o autor vai nos falar sobre o cybercrime, as ameaças nas redes informáticas, que vai ser um dos principais conflitos do século XXI, das empresas e dos governos, sistemas financeiros, bancos, mercados e bolsas, ataque completo desses hackers, não é? Que se chama o cybercrime, não é? E fala-nos também um capítulo muito interessante sobre a Darknet, do fenómeno da mundialização da internet nas redes inacessíveis aos motores de buscas normais, somente acessível com logiciais próprios como o Tor e por aí fora. Portanto, página 281. Crise pandémica favoreceu a criminalidade pela mundialização da mercadoria. Muito interessante aqui esta análise que o autor nos fala sobre, portanto, as máscaras, gel, certificados falsos, as vacinas falsas, tudo isso o autor nos fala aqui que essa crise pandémica favoreceu também a criminalidade. A desindustrialização, processo de retrocesso da mundialização, página 287, para os novos atores da Ásia. Aqui o autor passa para os novos atores da Ásia. Aqui fala-nos sobre as energias, as novas energias, a hegemonia da China na Europa e no mundo, invadir com tecnologias, painéis solares. Portanto, a China tem conseguido esmagar completamente o Ocidente com os painéis solares, a destruição da indústria europeia, dos países com os painéis solares. Portanto, ecrãs, chips, compostos, smartphones, fibras ópticas, redes sociais, digitais, o mercado da 5G já são todos domínios da China. A estratégia da China, a hegemonia da China até 2050 é conquistar o mundo economicamente. E aqui, muito importante, a China quer pôr a mão em Taiwan. Porquê? Porque os microchips mais importantes no mundo, o mercado principal é fabricado em Taiwan. E aqui o autor nos fala da estratégia da China em querer se apoderar de Taiwan para ter o monopólio completo dos microchips e ampliar assim a hegemonia da China. Portanto, depois, noutro capítulo, Alexandre Del Valle nos fala das elites que preferem a migração como resolução do problema da mão de obra ao invés de políticas de natalidade. Lá está, que são julgadas muito populistas, muito reacionárias. Página 249. Portanto, os grupos de pressão, como os malthusianos ricos, os wokeistas, ideologia woke, Black Lives Matter, feministas, antirracistas, LGBTs, todos eles que formam o movimento woke,
e querem, de facto, são para uma política de redução da natalidade, até por causa da ecologia também e tudo isso, portanto, em contrário das próprias populações autóctones, página 357. Aqui o autor nos fala da ideia, houve a ideia de um plano Marshall para a África que foi recusado. Qual era esse plano? Era um plano que permitia à África desenvolver melhores estruturas para impedir assim a vinda maciça de populações para a Europa. Isto era uma resolução, era uma coisa que ia funcionar, o plano Marshall, e isto foi impedido pelos próprios atores da União Europeia e pelos próprios atores dos Estados Unidos para que venha essa migração em massa. Tudo coisas muito estranhas, não se percebe, tem muito mais lógica desenvolver a África do que trazer para cá toda a gente, não é? Mas pronto, isto é o que o autor aqui nos diz na página 360. Lá está, o dinheiro investido nas prestações sociais para a imigração na Europa podia ser canalizado ao invés para políticas de saneamento e desenvolvimento na própria África, tornando assim milhões de seres humanos, tirando assim milhões de seres humanos da pobreza, ao invés de os levar todos para a Europa. Portanto, continuando, as multinacionais digitais ocupam um espaço cada vez mais importante. Atenção, este livro aqui da Alexandre Delval tem um capítulo fantástico sobre os GAFAM, as empresas digitais, e também nos fala sobre os FMN. Eu vou explicar. Firmas multinacionais e transnacionais. Existem hoje no mundo mais de 6 milhões de FMN que controlam mais de 500 mil filiais responsáveis de metade das trocas comerciais internacionais. Páginas 367. Podemos ver firmas como Amazon, BlackRock e Netflix já são principais concorrentes dentro deste domínio das firmas multinacionais e transnacionais. Portanto, a deslocação das firmas multinacionais e transnacionais para países onde a mão de obra é mais barata. Depois, um capítulo inteiro sobre os GAFAM, não é? O PIB dos GAFAM ultrapassa já mais do que os próprios Estados e do próprio CAP 40, não é? Aqui o autor nos explica isso. A tal expressão MC Word, Macworld, da expressão de Benjamin Barber, não é? Foi o Benjamin Barber que criou essa expressão, a Macworld, que é essa elite globalista internacional, que é a liberalização da sociedade, o dumping social digital, mão de obra mais barata, via net, com o teletrabalho a ajudar, portanto, a digitalização dos serviços públicos e privados, página 390, todo um capítulo sobre a economia numérica, blockchain, Bitcoin, tudo aqui na página 394. Este livro é fantástico, digo já. Tem muita pena não haver este livro em português, porque isto é informação. Isto aqui, um livro desses, equivale a 10 anos de telejornais da comunicação social. Eu digo-vos. E mesmo assim ainda fica à frente. Portanto, na censura os GAFAM perseguem os populistas e os reacionários e os nacionalistas, mas deixam sempre a extrema-esquerda e o islamismo radical, nunca são censurados. A prova foi o que aconteceu a Donald Trump nas eleições. Censuraram logo o Donald Trump, enquanto que vemos aqui muita gente como rappers a apelar à morte dos próprios europeus, ninguém diz nada, não são censurados, continuam com os seus perfis e com os seus sites na internet. Vemos islamistas também radicais, o próprio Erdogan da Turquia, uma série de... Aqui o Alexandre Delval nos faz um capítulo inteiro sobre tudo isso, dizendo que esses da extrema-esquerda e do islamismo radical não são censurados, e dos wokeistas não são censurados, mas alguém que vem falar sobre a civilização ocidental, autóctone, não é? Tradicional, judaico-cristã, pumba, é logo censurado. Portanto, vamos continuar para ver se eu consigo acabar o vídeo. A importância do Huawei. A China quer ser a primeira potência mundial até 2050, utilizando as tecnologias e a Huawei. Portanto, quais são os objetivos principais da China? São controlar as redes, o fluxo de informação sobre os territórios, controlar as redes e canais de fluxo de informação a nível mundial e cortar a população chinesa, impedir que chegue à população chinesa a influência do mundo ocidental por meio das redes sociais. Portanto, aqui o autor nos faz uma descrição do que é esse Deep State americano, esse tal Deep State, Estado Profundo americano, a CIA, a NSA, a agência mais importante de informação, os lobbies militaro-industriais intervencionistas, por isso é que a América tem sempre interesse em pôr o seu nariz em tudo o que é geoestratégia, em tudo o que é partes longínquas do mundo, sempre com os seus interesses em primeiro lugar. E isso nós nunca vemos isso na televisão. A comunicação social nunca fala disso. Os principais atores, os maus, são sempre
o Donald Trump quando estava nos Estados Unidos, o Putin, agora o Putin é que é o mal da fita. A China eles também não dizem nada, têm muitos interesses económicos, estão bem caladinhos, e é sempre alguém, quando tem alguém ou algum punho, alguém que aparece, que é sempre o culpado. Portanto, aqui depois temos um esquema muito interessante sobre esta configuração Macworld, que é configurada pelos Estados, pelos GAFAM e pelos BTOX, não é, da China, e também pelos FMN, portanto, as firmas multinacionais e transnacionais. Tudo isso gera, portanto, uma aliança estratégica para o avanço da nova ordem Macworld, que este autor pega portanto, na expressão do Benjamin. Agora, continuando, portanto, o autor continua com a China. A China é hoje detentora de mais de 80% dos ativos da saúde e a maior produtora de máscaras, metade da produção mundial, com mais de 200 milhões de unidades exportadas em 2020 para a Europa. Tudo aqui neste livro. Curiosamente, é a China que sai vencedora da história da pandemia, onde a Europa e os Estados Unidos tiveram uma queda substancial a nível económico e não souberam lidar, portanto, com a pandemia. Portanto, agora depois, os capítulos finais, os 2 capítulos finais é sobre a economia. E aqui eu achei muito interessante esta análise. O autor nos fala da BRI, anuncia um agravamento da dívida, taxas negativas. O sistema financeiro está na iminência de ruir por completo. Por isso é que qualquer coisa vai acontecer para eles disfarçarem mais uma vez esta bancarrota que a economia está prestes a arrebentar. E isto vai recair sobre quem? Sobre as populações, não é? Portanto, os bancos centrais detêm a maior parte das dívidas soberanas. Neste caminho, a dívida global poderá ascender a mais de 360 milhões de dólares até 2030. Página 437. A dívida da zona euro ascende já a mais de 1,240 milhões de euros. Página 438. Portanto, e depois um último capítulo final sobre a biotecnologia, as nanotecnologias, computadores quânticos, a inteligência artificial. Vai ser tudo dominado pela China e pela Índia. Novo ator que está cada vez mais forte, que está a surgir, a Índia, que está cada vez mais e que parece que vai passar, tem muitas hipóteses de passar à frente da China. Portanto, a China já criou um supercomputador quântico produzido na China, que já ultrapassou a Google com um teste com uma velocidade 100 milhões de vezes mais rápido do que um computador mais potente do mundo. Veja bem, página 451. Também não sabia, aqui algumas coisas interessantes. A mundialização feliz, aqui é uma explicação do autor de Alain, que é a expressão infeliz de Alain, não é? Depois temos os vários, portanto, processos de desmundialização. O que é a desmundialização? Algo que foi muito falado por Jacques Sapir no seu livro. Eu tenho um vídeo no YouTube, podem ver, sobre a desmundialização, que é a reindustrialização do Ocidente, a relocalização das empresas no Ocidente, as regulamentações e o protecionismo para Estados soberanos voltar novamente o mundo ocidental a ganhar força e a subir novamente. Esse